Hoje eu vou fazer um vídeo respondendo uma pergunta super comum, que pode ser a sua também. É a pergunta do Bruno Vasconcelos, que é a seguinte: comecei a estudar sério esse ano e estou adquirindo uma boa base com teorias e exercícios, mas sei que é necessário fazer provas antigas e a minha dúvida é: quando começar a fazer provas antigas? Pois existe um medo meu, que é começar a fazer provas antigas muito cedo e me deparar com assuntos que nunca vi e isso me desanimar. O que fazer? Obrigada! Então vamos responder essa pergunta e aproveita para curtir, se inscrever e roda a vinheta. Essa é uma pergunta muito boa e pode ser a diferença entre passar ou não. E a verdade é que você já deve começar as provas antigas agora, e não de todas as matérias. Vamos pensar em começar pelas provas de português, porque se você for olhar as questões de português, você vai ver que a maioria são de interpretação de texto. E interpretação de texto não tem muita teoria, então é treino totalmente. Então a ideia vai ser pegar provas de português e começar a fazer logo. E aí quando você errar a interpretação, aprenda como fazer, veja qual foi o seu erro e o que você deveria ter feito para acertar. Já quando for uma questão de gramática, você pode voltar na teoria da gramática antes, você pode ver um resumo rápido, assistir uma videoaula e fazer a questão. E assim você já vai ficando super bem preparado para português. Você não espera o segundo semestre, não espera um mês antes da prova para ficar bem. Você pode fazer a mesma coisa de português para inglês. E a ideia vai ser separar essas palavras que você não sabe, o vocabulário novo e criar flashcards sobre isso. Então você pega uma prova e tá cheia de palavras que você não sabe. Anota essas palavras, guarda em algum lugar ou cria flashcards no Anki para ver depois essas palavras. Já nas outras matérias vamos começar de uma forma mais leve. A ideia vai ser começar com simulados. Então você vai criar simulados dos assuntos que você já viu. Então digamos que você assina a plataforma do Ferreto, que é sensacional. Tem tudo, tem exercícios, listas, simulados, provas, enfim, você assina. E lá você pode criar uma lista de exercícios dos assuntos que você já viu, com questões de prova do Enem, ou seja, vai ser um simulado. E aí você pode pegar, por exemplo, 5 questões de matemática básica, 5 de geometria plana, 5 de conjuntos e 5 de trigonometria. E fazer esse simulado de 20 questões de matemática. A ideia vai ser toda semana você fazer um simulado desses. E pensa só, são das matérias que você já estudou, então isso vai servir como revisão e aprofundamento. E assim você vai chegar na prova muito bem preparado, porque você não está deixando para revisar um mês antes, nem se aprofundar um mês antes. Você já está se preparando hoje, e essa é a diferença. Então, se você pensar, é melhor saber 4 assuntos muito bem, então fazendo questões de prova, sendo capaz de chegar lá na questão e responder, do que saber 8, mas não conseguir resolver na prova, o que é muito comum às vezes. Então a gente estuda assuntos, mas a gente não lembra como resolver, ou chega lá na prova e não tá tão fresco na memória. Não é isso que você quer. Então essa revisão com aprofundamento, com simulados, ela vai ser assim um investimento que vai dar um retorno de questões na hora da prova. E é bem isso mesmo, então não pense que revisão, que simulado é perda de tempo. Na verdade, é um dos tempos melhores do seu estudo. É o estudo que vai dar o maior resultado, que vai ser chegar na prova e fazer as questões. E durante a prova ter aquela sensação de, nossa, tá fluindo, tá tudo dando certo, que é o que vai fazer você ir para outra questão, para outra prova, para outra matéria, assim, muito bem. E vai te sustentar positivamente, assim, durante a prova. Eu acho que faz muita diferença. Então, faça esses simulados. E aí você pode fazer, por exemplo, lá no Ferreto, matemática ou física, ou você pode, por exemplo, no Biologia Total, fazer biologia lá, ou se você tiver um aplicativo de questões, também pode fazer nele. E uma dica para humanas ou até mesmo para biologia é ver as resoluções do Elite, que são muito boas. Elas são bem detalhadas e analisam assim, por exemplo, tem A, B, C, D, E, e você marcou a B, mas na verdade é a C, e você quer saber por que a B está errada. E é exatamente isso que eles fazem no gabarito. Então eles analisam cada alternativa, por que ela é correta, por que não é, ou às vezes por que um gabarito poderia ter 2 respostas, mas a banca só aceitou uma. Então é uma análise muito bem feita. Outra coisa boa de fazer simulados é que você mistura assuntos. Quando você está estudando, você faz uma lista de um único assunto
e tá tudo muito fresco na memória, você viu uma questão e a outra meio parecida e não tem tanto desafio. Já quando você vai fazer uma lista e tá tudo misturado, você tem que pensar, nossa, qual que é esse assunto? Tem que lembrar muito mais, tem que se recordar. E é uma habilidade que vai fortalecer a sua memorização. Então você tem todo o seu caminho da memória. Quando você vai puxar isso da memória, isso vai fortalecer todo esse caminho e é o que vai te proteger de branco durante a prova. Outra coisa que pode ser muito útil é estudar primeiro os assuntos que caem mais. Então, por exemplo, se você vai fazer o Enem, a FUVEST, a Unicamp, quais são os assuntos mais importantes, aqueles que caem mais? E aí para o Enem tem ainda a componente de quais assuntos que caem mais e são os mais fáceis. E quais são os mais difíceis para estudar depois, talvez. E isso é o que? A análise de incidência, entender quais são esses assuntos mais importantes. Isso é uma coisa que a gente fez no Sniper de questões e se você quiser dar uma olhada, entre nesse link aqui embaixo. Porque ao estudar a análise de incidência antes, você ganha tempo, então você vê logo os assuntos mais importantes e pode ir logo para as provas antigas. Além de tudo, eu recomendo que você também faça as redações, então não deixa para chegar na prova desesperado sem fazer redação, porque uma coisa que pode acontecer é você chegar na prova e não ter a habilidade de fazer a redação em 1 hora ou 1 hora e meia, e isso roubar tempo das outras questões. Então é uma coisa que pode atrapalhar duplamente. Ou fazer uma redação ruim, que não tem uma nota boa, ou atrapalhar as outras questões. Então não deixa para ficar sem redação. E duas plataformas que eu indico são Projeto Redação e o Imagine. E nas duas dá para usar o cupom RESUMOVE. Então, Bruno, eu quero que você comece logo a fazer as provas, comece por português, inglês e nas outras matérias vá fazendo simulados. Em português, aprenda com seus erros, sempre se pergunte o que foi isso que eu errei, por que eu errei, o que eu deveria ter pensado para não errar, para você diminuir os seus erros com o tempo. Nas outras matérias, aprenda com a resolução, volte na teoria para entender o que faltou e continue e saiba que errar faz parte do processo, que é assim que a gente aprende. E para isso eu vou deixar duas recomendações de vídeo. A primeira são os meus erros nos estudos, então o que eu errei de forma psicológica e de erros estratégicos, de estudo mesmo. Eu entro em detalhes nesses erros nesse vídeo. E o vídeo dos 7 sinais para saber se você tá no caminho certo para passar. E agora me conta, você já tá fazendo provas antigas? Você já começou? Foi muito assustador? O que foi? Me conta nos comentários, eu quero muito saber. E aproveita para curtir se você gostou e compartilhar com aquele amigo que vai passar junto com você, que vai comemorar junto com você. E liga o sininho para receber notificações de novos vídeos. Por hoje é isso e olha, continua indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!